Seja muito bem-vindo ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. Mas antes de trazer quem vai ser a nossa entrevistada da vez, a gente vai falar sobre a CIA Expansão SA, que é um clube feminino de negócios para mulheres que querem evoluir, expandir os seus negócios de uma forma muito mais estratégica e com muita conexão boa. Se você quer saber mais sobre como fazer parte da CIA Expansão SA, tem um QR Code aqui. Entra lá que tem todos os detalhes. Então, vem ser CIA Expansão com a gente. Vem ser nossa sócia, né, Sheila? Nossa sócia. Vem ser nossa sócia. E agora sim, agora eu vou falar quem é a entrevistada especial, que ela tem um repertório incrível, que é a Márcia Hashimoto, da Infolabor. Ela é especialista em comércio exterior e ela vai trazer aqui muitas informações e até um tabu, né? Muitas pessoas têm medo da exportação, exportar serviço, exportar produtos. Verdade. Fala um pouquinho sobre isso, se apresente e fala um pouquinho sobre isso. Legal. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar participando aqui do programa pra de gente vocês. Também. Gratidão. Eu sou formada em comércio exterior, já trabalho em comércio exterior há 35 anos. E eu já trabalhei muito, 20 anos eu trabalhei cuidando da logística de grandes empresas. E hoje, há 10 anos, eu tenho a minha consultoria e o nosso foco na consultoria é ajudar pequenas e médias empresas a alavancar seus negócios no mercado internacional. E você falou certo, Dani, existe um tabu enorme hoje dentro do mercado, por isso que a gente faz bastante eventos, eu participo, nós somos do CEMEC. Sim. E dentro do CEMEC a gente faz parte do Núcleo de Comércio Exterior, onde a proposta do núcleo é realmente disseminar informação sobre comércio exterior, porque muitas pequenas empresas acham que só porque são pequenas não tem espaço para elas irem para o mercado internacional. E que o mercado internacional, tanto a importação quanto a exportação, são só para os grandes. E existe aí um mito que a gente precisa quebrar e mostrar que existe muito espaço para as pequenas e médias, desde que haja um bom planejamento. Hoje, o Brasil, ele estatisticamente, as pequenas e médias empresas brasileiras, muito embora ela participe bastante do cenário econômico nacional, quando a gente fala do internacional, elas têm uma pequena participação. Comparado com outros países, é ínfimo, né? Para você ter uma ideia, hoje as pequenas e médias empresas participam de 1,13% só do mercado internacional brasileiro. Tem muito mercado, né? E se a gente for comparar, sei lá, com a Europa, por exemplo, lá 45% das pequenas e médias estão inseridas no mercado internacional. Se a gente for para a Ásia, esse número vai para 80%. E no Brasil, são os ínfimos 1,13%. Então, a nossa proposta é sempre disseminar essa informação de comércio exterior e mostrar que realmente há muito espaço para o mercado internacional, para os pequenos e médios, desde que você faça de uma coisa bem planejada. Hoje, você não precisa ter um volume extraordinário de carga para poder importar ou exportar um container, que todo mundo... Eu sempre ouço, né? O pessoal fala assim, mas eu não tenho um container para poder importar. Não precisa de um container. Você pode fracionar. Você pode fracionar, dividir esse container com outras cargas. Então, o importante é fazer um bom planejamento. Dependendo do seu produto, ele pode ter um trâmite maior para você poder importar ou exportar. E aí precisa de um trabalho maior de maturidade para você poder viabilizar esse processo. Que algumas categorias são mais complexas, né? Que depende de Anvisa, depende de alguma coisa regulatória também, tem essas questões. Tem essas questões, assim, é a mesma coisa que no mercado nacional, né? Se no mercado internacional, sei lá, alimentos tem anuência do Ministério da Saúde ou Ministério da Agricultura, cosméticos, Anvisa, eletrônicos e Metro. Assim, são as mesmas obrigações que você tem para você trazer um produto nessas categorias de fora para cá. Sim. Afinal de contas, é justo, tem né? Que ser justo, tem que ser equalizado, né? Se é exigido para as empresas brasileiras, também tem que ser exigido no mercado internacional. E na exportação, é o contrário, né? Eu tenho que pesquisar o país-alvo para onde eu quero exportar e ver qual é a legislação daquele país para poder entrar com esse produto lá fora. Então, isso é o que dá um pouquinho mais de trabalho para você pesquisar. Mas é viável. Hoje, tô no Simples Nacional, não posso? Pode. Hoje, o enquadramento da empresa não a desmerece para poder entrar no mercado internacional. Existem boas oportunidades.
O Brasil, ele tem produtos com qualidade muito competitivas para o mercado internacional. A gente tem um problema que o nosso custo logístico é bem elevado. Sim. Então, a nossa carga tributária, ele nos desfavorece. Então, daí a necessidade de você fazer um bom planejamento para que você possa usar os benefícios que lhe cabem para poder viabilizar uma venda para o mercado internacional ou até uma importação. Sim. Né? Hoje de manhã nós tivemos evento do Núcleo de Comex lá e a gente estava falando sobre isso, né? Falando muito sobre os entraves que você tem, sobre a legislação que você tem. Então, é importante você conhecer, não digo nem você conhecer, mas você ter o apoio de alguém que conheça e possa te orientar nesse caminho todo que é importante. Falando sobre serviços, né, que você comentou de serviços é a mesma coisa. Hoje sempre surgem perguntas, né, mas, poxa, mas serviços eu posso exportar? Serviços eu posso importar? Assim, hoje existe uma gama de possibilidades enorme e um mercado, eu diria aí que boa parte desse mercado, a pandemia nos ensinou que isso é possível, né? Sim. Hoje conectou mais ainda, né? A venda dos seus produtos ou serviços não existem mais fronteiras, não né? Mesmo. Hoje, com a internet, com a globalização, tem muitas terapeutas, por exemplo, coaches, mentores, que têm clientes que inclusive são brasileiros que moram no exterior e usam desses serviços aqui no Brasil. O digital ajudou muito, né? Mas o segundo ponto que eu ia falar aqui, acho que pega até nessa questão do tabu, mas eu vou exportar, é a língua, né? Da gente pensar que, puxa, para eu poder exportar um serviço, eu vou ter que falar inglês, vou ter que falar outra língua, e às vezes é uma dificuldade que ainda, né, é grande no nosso país, né? Mas, queira ou não, tem muitos brasileiros que estão vivendo em outros países e que podem consumir daqui, né? E aí vai ser considerado uma exportação de serviço, considerado uma exportação. São 5 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil. Nossa. E sem contar os países de língua portuguesa, porque tem muitos, né? Na África, eu tenho um cliente que ele vende cursos de culinária para brasileiros, ou seja, todos os cursos dele estão em português. Sim. Mas ele vende para brasileiros que estão morando lá fora. Às vezes eu converso com algumas terapeutas, né? Falo assim, eu tenho um cliente que eu atendo em Portugal, que é brasileiro, uma filha de uma amiga minha está morando na Inglaterra, eu venho para lá. Aí eu falei, você está exportando serviços. Aí ela olha para mim. Nossa, é verdade, eu estou exportando serviços. Eu já atendi pessoas no Canadá, já atendi nos Estados Unidos, já atendi na Espanha, já atendi na Suíça. Então, com o mundo globalizado, não existem mais fronteiras. Sim, online. Hoje você pode atender para o mundo inteiro, né? E isso facilitou bastante a gente. Fora as possibilidades de conexões e de parcerias que podem surgir, né? Então, por exemplo, áreas de marketing, por exemplo, áreas de engenharia, TI. arquitetura, tecnologia, que você faz parceiros, porque com o mundo globalizado, muitas empresas estrangeiras estão entrando no Brasil. Sim. E que querem abocanhar aí um pedaço desse mercado da América Latina, né? Que é gigante. Que é gigante. Você não consegue falar em América Latina sem falar em Brasil, né? Que Brasil é a porta de entrada para a América né? Latina. Então, essas empresas que estão vindo se instalar no Brasil consomem produtos brasileiros e vice-versa. Empresas brasileiras que estão indo para fora. Você também tem que fazer parceria lá para divulgar o teu produto lá fora, transformar o seu marketing, a sua apresentação, né? E comunicação para uma linguagem própria para você atender aquele mercado específico. Então, assim, gamas de oportunidades existem enormes, né? Basta a gente ir buscar essas parcerias e onde essas pessoas estão. Mas, assim, a possibilidade é muito grande. Sem contar os serviços que são agregados a produtos, né? Hoje, outro dia eu estava vendo, assim, uma pessoa que estava vendendo panelas. 5 mil reais uma panela. Eu falei assim, o que essa panela faz? Panela de ouro? É aquela que tentaram vender pra você. Então, mas hoje... Não, eles não vendem panela, eles vendem saúde. Aí que tá. Eles não vendem panela. Ou seja, o que tem de serviços agregados naquele produto? Hoje a gente não compra mais as coisas, a gente compra pela facilidade que ela traz pra gente. Sim. Não pelo produto em si. Ou seja, existem muitos serviços que são agregados a produtos que você também tem que prestar atenção. Então, as empresas, as indústrias que trabalham com produtos, elas também têm que pensar nisso.
O que você tem de serviços agregados nos seus produtos, ou que você pode agregar nos seus produtos, para que você tenha um produto diferenciado no mercado. Né? Tipo, a manutenção, alguma coisa, né? Algum serviço agregado ao produto. Ou algum diferencial que ela criou para o Brasil, assim, para o mercado, mas que ela ainda não enxerga como exportar isso para, né, pro como exportar. Eu acho que acontece uma coisa assim, alguns nichos, isso é mais natural, né? Tipo, tecnologia é muito mais natural que surja esse tipo de conversa, né? Marketing e tal. Agora, tem outros nichos que é mais questão mesmo do empreendedor ter essa visão, né? Ter essa noção de que, puxa, eu posso exportar esse serviço, esse meu diferencial aqui, vai agregar pra caramba em outro país também, assim como agregou aqui, né? Mas é porque também acho que o pequeno e o médio brasileiro ainda está muito tímido mesmo, né? Não enxerga o mercado global como um mercado possível, né? Ele ainda não enxerga isso como uma possibilidade, ele ainda enxerga alguma coisa muito longe, né? Mas se a gente for pensar bem, está muito mais perto do que a gente pode imaginar, né? Então eu acho que isso é que é importante. Eu acho que eu diria que a gente precisa focar mais em clientes do que em produtos. Porque quando você foca em clientes, você consegue melhorar o seu produto. Ou seja, nas suas entregas, quando a gente fala de serviços, né? Quem que é meu cliente? O que é meu diferencial para o cliente, né? Então, aí, nesse ponto, eu acho que o mercado internacional, tanto a importação quanto a exportação, tem um mercado enorme, né? Para você atender. Eu tenho um cliente que ele é da área de e-commerce e ele trabalha com produtos para pet. Quando nós começamos a fazer as importações dele, ele estava importando em 2018 500 peças do produto. A cada 6 meses ele importava 500 peças. Ele comprava de uma distribuidora aqui e aí ele começou a fazer a importação direta. A gente fez todo o desenvolvimento. Porque aí já quebra uma etapa aí que você consegue ter uma margem melhor, né? De negociação. Na época, reduzir 40% do custo dele para poder revender. E olha o mercado do e-commerce hoje trabalha muito qualquer margem, E aí ele pegou e falou assim para mim, Márcia, a gente consegue fazer essa pequena adaptação aqui no produto? Porque eu acho que meus clientes vão gostar bastante desse diferencial. Eu consigo, porque normalmente a gente escolhe fornecedores que são fabricantes lá, né? Então, essas mudanças e adaptação nos produtos são fáceis. E você faz a negociação com a gente faz a negociação. Ai, que legal. Aí eu pedi essa adequação pro cliente, pro fornecedor, né, pro fabricante, e ele falou, não, dá para fazer, a gente, na linha de produção, eu só adapto. E aí, ele criou um produto diferenciado frente aos concorrentes. Conclusão, hoje ele é uma distribuidora e hoje ele importa 87 mil peças a cada 3 meses. Olha que lindo. Porque ele virou uma distribuidora, porque ele viu um nicho de diferencial. Ele achou um diferencial, Isso é que é legal, né? E aí, o que é diferencial no Brasil também é diferencial nos Estados Unidos, isso Portugal. Que você tem que buscar. Por isso que eu sempre falo, né? É importante você conhecer quem é seu cliente e o que você pode fazer para melhorar a sua entrega. No caso dele, ele conhece muito bem o produto e conhece a necessidade do cliente. Sim. E aí criou essa ideia, né? Viabilizou esse diferencial para ele. Então, eu sempre falo, conheço o cliente. E conheço o mercado internacional, né? Sim. Porque é sempre importante você estar lá fora no mercado internacional. Porque, no final do dia, as inovações são lá fora que acontece. Tudo está acontecendo lá fora. E aí, participar de feiras, participar de eventos lá fora. Hoje, a gente tem depois da pandemia, né? Todas as feiras internacionais se tornaram híbridas. Você consegue conversar com os fornecedores, com os expositores, antes da feira acontecer. Durante a feira, você consegue conhecer produtos e bater um papo, marcar uma reunião com eles no formato híbrido também. Que legal. Para saber o que está acontecendo de novidade no mundo inteiro, né? A gente está com um projeto agora de levar empresários para Canton Fair, que é a maior feira multissetorial do mundo. São 150 mil expositores lá, produtos. Que nós vamos levar alguns empresários para lá. E essa feira, ela é muito atrativa para expor novidades, inovações, produtos inovadores lá. Que legal. E é na China. E acontece na China. Então, participar desses eventos é super importante para você analisar o teu produto, a tua competitividade do seu produto, saber o que o pessoal está fazendo de diferente
dentro do seu segmento, que você pode agregar no seu produto, inclusive para destacar ele no mercado local. E entender as tendências mesmo do seu mercado. Saber as tendências do que está acontecendo. Então, é sempre importante, eu diria, estar no mercado internacional para você acompanhar essas tendências, mesmo que você não importe ou não exporte. Porque eu acho que você tem que estar atualizado. Minimamente você pega um insight lá para trazer para cá, né? Para trazer para cá. E vocês acompanham. Ou até para levar, né? Vocês acompanham a pessoa lá. Então, se precisar fazer alguma negociação em outra língua ali, vocês também acompanham e auxiliam. Isso que é importante, porque eu acho que o maior desafio, de fato, é a língua. Né? Porque vai falar mandarim, nem todo mundo fala mandarim, né? Mas e aí, como que faz, né? Eles falam inglês, mas meu inglês é meio macarrônico, e aí como que você vai fazer uma negociação em inglês se você não sabe nem falar direito para pedir um McDonald's? Então, o nosso pacote, ele tem 3 fases de acompanhamento. A fase que vai 2 meses antes da feira acontecer, porque a feira é enorme, ela é dividida em 3 fases. Então, a gente acompanha o cliente para a gente identificar produto, identificar fornecedor, fazer uma pesquisa prévia na legislação aduaneira no Brasil para ver quais são os requisitos para trazer essa importação, porque isso vai balancear o tipo de fornecedor que eu tenho que buscar lá fora. Saber quais são as exigências. Você já vai fazer essa prévia. Por isso que a gente precisa fazer isso antes da feira acontecer. Entendi, tem um briefing ali. Aí eu vou selecionar os fornecedores, selecionar os produtos. Você sabe que tem clientes meus, inclusive, que vão para a feira, não achei meu produto, não consegui achar o que eu queria, não consegui visitar a feira inteira. Porque vai visitando uma feira dessa, achando que ele está visitando uma AMB. Não tem nada a ver. Tipo, um 3 mundo vezes lá a dentro. AMB. Nossa, 10 vezes maior. Nossa, jura? São 150 Você mil. tem que ir de patinetando. A feira é tão grande que eles são divididos em 3 fases. Não dá pra você ver a feira toda. Por isso que você tem que pesquisar antes. Entendi. Saber quem são os fornecedores, já abrir uma janela de negociação com eles, para você já ir selecionando quais são os que realmente você vai visitar. Vale a pena ir. E aí depois, no dia da visita, a gente vai acompanhar também os empresários para saber o que você vai perguntar para eles. Quais são os critérios, quais são as perguntas, o que você tem que conhecer dele, perguntar para ele, né? A gente tem um cliente que uma vez ele foi na feira e ele falou, Márcia, achei um produto aqui maravilhoso, não tem no Brasil, quero começar a importar. Aí ele falou assim, o cara falou que faz tipo $10. Tá, mas $10 o quê? $10. Mas o quê? Você vai buscar o produto lá, ele vai vir trazer para você, o que tá incluso? Porque tudo isso tem um custo. Aí ele, não sei. Aí, ou seja, ele não se planejou, não se planejou, ou seja, não fez as perguntas certas para os fornecedores, né? Então, é importante a gente linkar e se preparar para saber o que eu vou perguntar pro chega lá, se empolga, fala, vou trazer um monte de $10. Você fala, tá, mas aí tem um custo de transporte, tem o frete, tem os impostos, a logística, um monte de coisa. Esses 10 virou 25, meu bem. Pois então você tem que saber. O que não é diferente, por exemplo, aqui no Brasil, eu vou comprar uma televisão, sei lá, Casas Bahia, qualquer lugar. Ela sempre pergunta, você quer que eu entregue a televisão ou você vai vir buscar? Tem seguro ou não tem seguro? E no mercado internacional é a mesma coisa. Se é móvel, né? Tem que montar, vou entregar desmontado e você monta. Vou comprar uma máquina. Aí você compra uma máquina e aí, quem instala para você? Aí não tem um técnico aqui no Brasil que saiba mexer na máquina. Então, existem alguns detalhes, dependendo do tipo de produto, que você tem que perguntar para saber como que você faz no pós-venda, no pré-venda, no pós-venda. Ou seja, existe aí uma série de etapas que precisam ser cumpridas. Por isso que eu sempre insisto, importante que se faça um bom planejamento. Mesmo que você não saiba, busque alguém que saiba e que possa te dar o suporte dentro desse processo todo aí. E aí, depois da feira, a gente vai fazer o custeio, vai acompanhar ele também depois da feira. Para fazer o diferencial. Aí você faz também essa parte de aduaneira, a parte de... Isso, a gente acompanha todo o processo. Faz até o despacho, toda essa parte vocês acompanham também. A gente faz o planejamento... Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. A gente faz o planejamento e depois, fechou o processo de importação, a gente acompanha a execução desse planejamento também.
Que legal. É um Então, a gente trabalho acompanha incrível. E pensando no cenário contrário, vamos dizer, nossa, gostamos, né, Dani? Eu já quero a quero gente quer vender. exportar algum serviço. Eu quero. Né? Você também ajuda a identificar dentro do nosso nicho, por exemplo, que serviço que seria mais interessante, que país que você já vê, porque queira ou não, você já tendo a vivência disso, você já viu muita coisa de vários nichos, imagino, né? Então você também consegue dar um direcionamento ali, tipo uma consultoria mesmo, para a pessoa, olha, se você desenvolver algo nessa linha, acho que é legal. A gente, até pelas andanças nossas por aí, a gente consegue orientar os clientes quais são os caminhos para ele buscar uma parceria ou para ele buscar uma venda lá fora. Em quais os nichos que ele tem que estar, quais são os grupos de network que estão alinhados ao produto dele, falando em mercado internacional. Porque hoje a gente tem nichos Porque tem aqui rede de mercado network nacional. no mercado internacional, Tem é rede isso? de network internacional. Olha que lindo. Tem conexões, hoje existem conexões mundiais, né? Existem redes de network local, nacional e internacional também. E existem alguns nichos segmentados, né? A área de arquitetura, a área de engenharia, a área de medicina. Então, existem grupos específicos para cada um deles. O importante é você saber o que você quer vender, como que você quer vender e através desses grupos de network conhecer um pouquinho do mercado lá. Então, em alguns casos, você não vai conseguir entrar lá. Por exemplo, a gente fez aí um evento sobre arquitetura, porque tinha um grupo de arquitetos da América Latina que queriam fazer parcerias com arquiteturas do Brasil. Quero entrar lá em Milão. Mas só que você tem que conhecer a cultura local. Existe muito isso, né? E você tem que conhecer. Acho que é super importante você conhecer hábitos e costumes do mercado-alvo que você está. Então, aí a melhor porta de entrada seria essas parcerias internacionais. E a parceria funciona meio que como um representante local. Você passa, né, por exemplo, passa o seu produto ou serviço para ele e ele representa você lá, ele vai abrindo as portas. É mais ou menos tipo assim, nesse caso da arquitetura, que é o serviço também. As empresas do Uruguai estavam buscando parceiros no Brasil porque existia uma empresa do Uruguai querendo abrir lojas no Brasil. E aí eles estavam buscando parceiros de arquitetura aqui, que são especialistas na área de comércio e varejo, para poder fazer essa parceria. Então, eles montam aqui. Da mesma forma, tem empresas brasileiras que querem abrir na América Latina. Então, eu preciso conhecer a cultura local, eu preciso conhecer até a legislação local, né? E aí você faz essas parcerias para representar você naqueles países. É a parte de tributação, já né? ajuda Tem a parte de tributação. um bom caminho aí você ter um parceiro também, né? Você garante a entrega para o teu cliente. Eu acho que isso que é importante, né? Então, as parcerias, eu diria que em alguns segmentos é o melhor nicho. Agora, áreas de contabilidade, a área de direito, existem... Aí já é muito então, mas existem várias empresas que estão entrando no Brasil e que, inevitavelmente, precisam de uma estrutura aqui. Então, ou seja, você está prestando um serviço local, mas faturando em moeda estrangeira. Sim, Isso é mais legal Agora, ainda. Gostei desse. Esse daí que eu quero. A contabilidade já é mais complicado, porque lá tem que seguir a legislação de lá, né? Então, mas empresas que aqui... estejam vindo para cá é bem interessante, né? Então, e a empresa não pode atuar no Brasil sem ter um CNPJ brasileiro, ou seja, ela precisa de um escritório de advocacia e de uma contabilidade. Precisa nomear representante e tudo mais. Então, quando a gente fala de exportação, não necessariamente você está executando seu serviço lá fora. Você pode estar executando seu serviço localmente, mas recebendo em moeda forte. Quem não quer, né? Eu quero. Eu tô com roupa de ir já. Euros. Dólares e euros, por favor. Então, cabe aí a gente buscar essas oportunidades. Aonde estão essas empresas que estão vindo para cá? Então, o Brasil, eu diria que é a bola da vez, né? Com essas brigas que acontecem aí no outro mundo. Então, a gente tem que começar a se preparar para a gente poder pegar uma fatia desse mercado, né? Verdade. E isso que a gente sempre briga aí nas minhas entrevistas, nas minhas coisas, eu sempre falo, né? O Brasil tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades, né? Sim. E não é uma coisa que... Você tem pequeno e médio empreendedor também, né? Primeiro se enxergar como empreendedor, como empresário, né? Como potência, né? E entender que tem mais opções do que só aqui também, né? A gente não ficar... O que a pandemia já abriu os olhos nossos, né? Porque antes da pandemia você só vendia serviço para aquele seu bairro, né? Aí a pandemia nos mostrou, falou assim, opa, tem gente de fora que tá me achando aqui. E muitas empresas lá de fora começaram a enxergar isso, né? Então, é abrir os olhos para isso e se preparar, acho que principalmente. Porque se você entra sem um planejamento e sem um preparo,
você pode acabar se frustrando no seu projeto e te desmotivando a você ir para o mercado internacional. É complicado? É. Você precisa de um amparo, de um estudo, de planejamento muito detalhado. Mas aí, tendo isso bem planejado, futuro a Deus pertence, né? Ai, que delícia, né? Olha, a gente falou junto, que delícia. Eu peguei no verde. Ai, que delícia, adoro. Você parece um polvo, né? Você tem um monte de funções, né? Você também é diretora do Rotary das Mulheres? Isso. Como que é isso? Eu sou presidente do Rotary Satélite Mulheres em Ação, lá de Barueri, Alphaville. É um Rotary, um clube só de mulheres. Uau! E que a gente desenvolveu esse clube. Na verdade, o clube é novo, ele tem 3 anos. E a gente está focado. O Rotary, ele é bem voltado para ações sociais, né? Ações e projetos sociais para a comunidade. E o nosso clube, por ser só de mulheres, aliás, a gente montou com esse propósito, a gente desenvolve projetos e ações voltados para mulheres, jovens e agora com idosos também. A gente tem programas bem legais para idosos. A gente quer ressocializar o idoso, né? Tirar o idoso de dentro de casa e movimentar para que ele tenha uma qualidade melhor de vida. E para as mulheres a gente tem programas de empreendedorismo feminino. Começamos uma nova turma agora de empreendedorismo feminino na comunidade, ou seja, são mulheres que estão aprendendo a fazer algum curso de culinária e que têm um potencial para transformar aquele curso, aquela aprendizagem num negócio. Então, a gente começou uma segunda turma agora, formamos uma primeira turma em Pirapora, agora estamos na segunda turma em Santana de Parnaíba. Fora isso, a gente tem várias ações voltadas para a saúde da mulher, falando sobre fibromialgia, endometriose. Temos projetos de diversidade, equidade e inclusão. Que a ideia, o nosso propósito, eu acredito muito que a transformação começa com a informação. Então, a gente gosta de levar essas informações para as comunidades carentes, porque na grande maioria essas informações não chegam até lá. E essa falta de informação faz com que ela não busque um cuidado necessário, não busque o suporte, não busque até os serviços que o próprio município oferece para elas, mas como elas não sabem disso... Ela tem direito e não sabe. Tem direito e não sabe. E às vezes elas pecam na prevenção, por exemplo, de saúde. Isso é um problema gravíssimo quando a gente fala para a comunidade. Então, os nossos projetos estão voltados para esse nicho. A gente faz vários fóruns levando essas informações para as comunidades. Muito legal. Mas é bem por aí mesmo. Gente, é tanto assunto, né? Mas que pena que a gente está caminhando para o finzinho. Não acredito, já acabou. Já foi muito rápido. Eu quero mais. É tanta coisa, né? Mas você volta. Você tem que voltar. Tem que voltar. Gente, né? Tem que fazer um específico só para falar dessa exportação aí. Exportação tem bastante gente, nicho. Olha, vários alertas ligados aqui, né? Já segui a Márcia. Mas conta pra gente uma última perguntinha aí. Que momento, né? De toda a sua trajetória. Acho que vai ser difícil escolher um momento só, mas enfim. Quando que te deu aquele clique lá que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista? Então, é bem difícil essa pergunta. Como você falou, são vários momentos que a gente viveu. Eu comecei a minha carreira como auxiliar, foi quando eu estava no final da minha formação de comércio exterior, num agente de carga, e aí eu fiquei desse agente de carga durante 20 anos. E aí eu fui galgando vários postos, assim. Comecei com uma filial, cuidando de uma filial, depois cuidando de outro departamento. E quando eu recebi o convite de ser sócia dessa empresa, uma empresa grande, eu estava cuidando de 12 filiais, 250 funcionários, e recebi o convite de ser sócia da empresa. E aí eu lembro muito bem que a gente mudou de uma mesa, minha mesa foi crescendo, né? A mesa de auxiliar. E aí, quando eu passei a ser sócia, eu peguei uma mesa de mármore enorme. E aí falaram para mim, né? Falou assim, o tamanho da mesa é proporcional ao tamanho de responsabilidade que você vai receber. É isso. E aí, naquele momento, aí eu comecei a vir, sabe? Quando vinha os problemas dos mais diversos possíveis, né? E aí eu lembro que no mesmo dia... eu tinha um gerente que chegou para mim que ele tinha uma carga de 100 toneladas paradas na Itália, com problemas lá para a gente embarcar. E na sequência veio o pessoal do administrativo falando que o pessoal está reclamando da qualidade do sabonete que estava nos banheiros. Olha aí, né? Vai tipo assim... tipo... Aí todos os B.O.s possíveis. Todos. Aí você... nesse dia eu lembro muito bem, eu falei assim, nossa senhora, onde eu fui me meter, né?
E aí você começa a carregar, você se dá conta do tamanho da diversidade de problemas que você tem quando você se torna empresária, né? É que a gente não sei, eu acho que muitas das mulheres acabam, pelo bom conhecimento que você tem na sua área, e se tornar empresária são passos completamente diferentes, né? E se dar conta de entender tudo isso, eu acho que por isso que existe o trabalho de vocês, né? Que dá esse suporte fantástico, porque não é só conhecer muito bem o seu segmento. Conhecer e entender das outras áreas, ou pelo menos entender o suficiente para você terceirizar essas ações, isso é importante. Porque é aí que a gente vai se dar conta que realmente você precisa de um suporte e que você é responsável por tudo aquilo. E não adianta olhar para o lado, né? No final do dia, eu você até tem olho, que... né? Porque eu tenho ela. Ela olha para mim, eu olho para ela. Então, mas tem assim, gente que não tem essa não sorte, tem essa então. sorte Aí de vem ter. com a A grande gente. maioria, né? Não tem. Você olha para o lado, eu sou assim, né? Às vezes eu olho para o lado, não tem ninguém, aí eu vou falar com meu marido é CLT, eu falo para ele, Não tá entende, entendendo né? nada que eu tô falando, né? Tá, aí o que eu faço, né? E aí onde eu me recorro aos grupos de network, eu participo de vários grupos de network de mulheres. Na nossa área de comércio exterior existem vários, né? Eu sou associada de vários grupos de comércio exterior, onde a gente busca muito, essa né? troca, né? E esse aprendizado, uma ensinando para outra. Então, eu acho que nós, mulheres, nesse sentido, a gente cresceu muito nesse sentido. Antigamente era uma querendo, sabe? Não podia ver a outra crescer, alguma coisa assim. E hoje eu vejo um cenário um pouco diferente, né? Então, uma apoiando a outra. E esses grupos são muito salutares, né? O próprio SEMEC, a gente vê isso em outros grupos. E a gente tem que usar esse apoio, porque afinal de contas, a gente olha para o lado e não tem ninguém mesmo, né? Então, a gente vai recorrer para os nossos grupos de network, para os nossos contatos. Aí Vamos criando um suporte. A gente vai né? virando rede de apoio momento. umas Rede de da apoio. outra, né? E é importante a gente ter Super importante. essa percepção do quanto essa troca é genuína. É. Né? A gente se conheceu, por exemplo, né, num grupo de network. Depois virou um pouco mais do que isso, vai né? crescendo. E a gente se fortalece juntas, Sim, né? uma ajuda a Então, outra. isso é que é legal. Eu me recorro bastante a esses grupos dentro do nosso segmento, fora, nos grupos só de mulheres. Eu também mentoro mulheres também. Então, a gente está se apoiando sempre. Eu acho que a gente tem que se beneficiar. Então, quem não se utiliza desses recursos, eu super recomendo. Tá bobeando, né? Super recomendo que entre nesses grupos aí que são super importantes. Não precisa ser solitário, né? Não precisa. O empreender, ele é solitário, mas ele não precisa ser. Ele já é solitário, né? Então, por que você vai Não se se matar isole, sozinho? né? Não se isole. É bem isso Querida, mesmo. deixa o seu arroba aí. Meu arroba é mhashimoto no Instagram ou Infolabor Consultoria. A gente também está no LinkedIn. No LinkedIn eu tenho uma newsletter lá, que toda semana eu posto uma dica de comércio exterior. Então é legal para quem se interessar pelo assunto, segue lá a gente, Infolabor Consultoria ou Márcia Hashimoto no LinkedIn e acompanha a gente lá, que sempre tem algumas ações, alguns eventos. Eu posto tudo lá. Eu tenho 500 mil eventos. Gente, bora desbravar esse mundão aí, que tem muito espaço pra gente crescer. O mundo é gigante e a gente também pode ser, pode né? ser, é com só certeza, querer. é só querer. Má, foi um prazer. Obrigada. Uma honra. Chamei participar. Você aí em casa, se quer saber mais sobre esse assunto, aqui na legenda a gente vai deixar mais detalhes e não deixa de seguir a Márcia, que ela é incrível. Então, beijo!